Estamos aqui no segundo bloco com a Aline Brandão, mãe atípica, ativista, defensora da pauta de PCDs, acompanhada da sua filha, da sua irmã, porque parecem irmãs, da Caroline Barbosa, de 25 anos, 2 anos de militância, irmã atípica, ou seja, uma família aqui que trata desses assuntos. O primeiro bloco foi imperdível. Vai lá, ative o sininho e nos acompanhe nas mídias sociais. Podcast Isaac falando com você, seja no Spotify, no Instagram e no nosso canal do YouTube, onde você tem todo o nosso material. No quadro Voz Ativa, hoje estamos aqui com a Aline e a Caroline. No intervalo do primeiro para o segundo bloco, você falou sobre o seu instituto e os projetos que desenvolve. E estamos retornando agora para entender sobre esse instituto, sobre esse projeto político que você viveu na prática. Qual é o motivo desses objetos aqui sobre a mesa? Explique um pouco mais sobre o seu instituto, porque além de guerreira, mãe atípica, acompanhada de uma filha, de uma irmã atípica, caramba, uma família atípica, com essa roupa bonita, colorida, de quebra-cabeça, esses objetos aqui, gente, é muita novidade, muita informação. Fala sobre sobre o instituto, os projetos, como funciona isso e de que forma você conduz tudo isso. Eu criei um instituto, hoje sou presidente do Instituto Te Ajudo, que faz avaliação e diagnóstico no estado do Rio de Janeiro. A gente tem 3 unidades, Seropédica, Bangu e Duque de Caxias. Nossa, É. interessante. E a nossa intenção, Isaac, fomos o primeiro projeto social a fazer a avaliação e diagnóstico no valor social, porque a gente entende que a mãe que está dentro da comunidade, ela não tem condições de pagar. Quando eu comecei essa minha luta, você pode pagar até R$ 3.000 numa avaliação e hoje, dentro do Instituto, é muito mais barato para que a gente possa levar dignidade a famílias. E percorrendo por isso tudo, eu fui entendendo algumas coisas. Em alguns eventos que a gente estava fazendo, eu percebi a dificuldade de algumas mães em relação à sensibilidade auditiva. Então, nós fomos o primeiro também a distribuir abafadores no estado do Rio de Janeiro. Fizemos campanhas, né, em diversos locais e passamos a falar para as pessoas o quanto isso aqui pode salvar uma vida. Eu tenho além do Instituto Te Ajudo hoje, eu tenho um outro projeto chamado Inclui Mais, que a gente fala sobre o acolhimento de toda a família, né? O que seria isso? Eu criei um curso que hoje a gente tem o curso de cuidados para pessoas com deficiência, que é como se fosse cuidador de idosos, mas Sim. voltados para pessoas com deficiência. Esse curso nunca existiu. E eu criei ele diante da necessidade que eu vi. Então, a gente tem uma psicóloga que ela fala sobre cuidar de quem cuida, porque a gente precisa tratar das famílias atípicas, dos pais, das mães, dos avós, porque eles estão adoecendo. A gente hoje tem um grande número de mulheres que se matam e matam seus filhos, Isaac. Sério? Por Sim, conta desse distúrbio? sim, porque na verdade o transtorno, ele adoece uma família se ele não é bem tratado. Em que sentido? Hoje falta medicamento na rede, hoje falta terapia. E a criança, ela acaba, não, eu digo assim, o autismo, ele, na sua grande maioria, ele vem acompanhado de uma comorbidade, de um TDAH, de um TOD. Isso dificulta muito mais o nosso trajeto com os nossos filhos. Então, eu vi a necessidade de distribuir os abafadores, eu vi a necessidade de criar um curso, como eu estava te falando, do Inclui Mais, que a gente tem uma psicóloga que fala sobre cuidar de quem cuida, uma psicopedagoga que ela usa papelão para poder desenvolver algumas crianças e adolescentes. A gente tem uma enfermeira que fala sobre os primeiros socorros dentro desse mundo atípico, porque a gente sabe que os nossos filhos, dependendo da criança, ela bota muita coisa na boca. E até o SAMU chegar, Isaac, aquela mãe vai perder o seu bem mais precioso, que é seu filho. Então, a minha intenção é qualificar mulheres. A gente agora está incluindo um módulo de direito. Porque eu preciso ensinar para aquela pessoa, para aquela família, o que é direito dela, até onde ela pode ir. Às vezes a gente chega na rua, a gente quer brigar por uma coisa que ela não sabe como brigar. Às vezes ela fala assim: Aline, a escola não quer me dar um mediador. Eu falei: mas por quê? É direito do seu filho. A Lei Berenice Piana te dá esse direito. Então você precisa conhecer para poder brigar por ele. Então a gente vem hoje qualificando não só as famílias, quanto os professores, os mediadores. Eu digo que um mediador que ele não tem qualificação, ele não media ninguém, Isaac. Sabe qual é o grande problema hoje que a gente. Quando você fala mediador, você fala dos mediadores do Tribunal de Justiça Não, ou... mediadores escolares. Ah, sim. Então, por quê?
Isso, o mediador é um meio político, tá? Para tu entender como é que funciona. O cara balançou a bandeira para você nas suas eleições, como vereador, deputado, e aí ele é uma boa liderança, e aí quando aquela pessoa ganha, ele não tem o que fazer. Na grande maioria, aquela pessoa não tem qualificação para ocupar um cargo maior, e o que ele faz? Coloca para a escola para ser mediador. E quando uma pessoa dessa que chega numa escola que não tem o conhecimento do que é uma pessoa com deficiência, ela não vai poder mediar ele. Ela não sabe o que que é. Eu tive diversos relatos. O menino ficou 1 hora abraçado num poste na escola, porque o mediador não sentiu falta dele. E aí uma outra criança virou para ele e falou: abraça o poste. Ele abraçou. E ali ele ficou, porque ele não Caramba, tem quanta a ideia. crueldade. Então assim, a gente precisa qualificar pessoas. Esse instituto faz isso. Hoje a gente consegue fazer isso através do programa Inclui Mais que a gente está fazendo. E a minha intenção, a gente já qualificou Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência, Secretaria da Você atua Mulher. como terceiro setor. Sim, hoje estou como presidente do Conselho da Mulher de Seropédica. Então vamos entrar nesse tipo de pauta política. E para você que nos assiste, preste muita atenção, porque nós estamos falando aqui de mulheres que vivenciam todos os dias dentro da sua casa um problema que, além disso, precisa levar para a sociedade a solução, porque trata disso em sociedade. Então, no quadro Voz Ativa, Sua Opinião, Sua Voz, nós discutimos isso. Nós estamos em ano de eleição. Nós estamos em ano de eleição. Então, reflita você que nos assiste. Essa pergunta vai diretamente para você, Aline. Existe uma estrutura governamental, seja política, seja partidária, que apoia o seu trabalho? Existem políticos sérios que apoiam o seu trabalho? Então, eu tenho um caminhar político já de 10 anos, né, Isaac? E ao longo desse período, eu entendo que muita gente quis usar a nossa pauta para se promover, tá? Sério? Muita coisa. Então, em 2024, eu vi um candidato a prefeito usar esse colar. E o crachá que ele usava era dele e da esposa. A foto que estava no crachá era ele dele e da esposa. Aquilo me trouxe uma indignação muito grande. Por quê? Agora, em Em 2024? 2024. E aí, eu não vou citar nomes, tá? Mas eu vou falar uma coisa pra você que ele me deixou indignada, porque ele distribuiu entre as suas lideranças aquele colar. E aí, quando eu pergunto, ele diz: não, porque eu sou ativista e tal. Eu falei: olha só, isso aqui é um colar de identificação. Ele identifica pessoas dentro do espectro. O autismo, ele não tem cara, Isaac. Então, para minha filha estar na rua e ela ser identificada, mas por que que você quer rotular a sua filha? Eu falei: não, não é rotular. Diante de um local muito cheio, a minha filha, ela tem a prioridade, tá? Não é preferência, ela é prioridade. Então, muito barulho, muita gente, muita cor pode desregular ela. Eu preciso passar lá na frente do mercado para tirá-la daquele ambiente. Então, quando eu vejo uma pessoa que não tem nenhum transtorno colocar esse colar no pescoço para fazer política, Nossa. isso me deixa muito indignada. Eu conheci o deputado Marcelo Dino, né, na campanha que ele foi candidato a vice-prefeito aqui de Duque de Caxias. E aí, quando eu conversei com ele, ele me fez um relato. Ele é pai atípico, né? Ele tem um filho que tem uma doença rara. E ele me chamou para caminhar ao lado dele na pauta da pessoa com deficiência. De lá para cá, a gente vem escrevendo diversos projetos. Um deles, a gente conseguiu que hoje esse colar é regulamentado, Isaac. Ano Nossa. passado, no dia 2 de abril, o governador sancionou a lei do deputado Marcelo Dino, onde ele diz que esse colar só pode ser usado para pessoas dentro do espectro autista, para fazer campanha política. Então, se você que é mãe, que você vê alguém na rua que não está dentro do espectro usando esse colar, diga para ele que ele não pode. Isso foi uma lei e foi sancionada. Então, eu vou dizer uma coisa para você, Isaac. Eu sempre digo nos municípios que eu ando que eu preciso de uma caneta. Ela pode ser Bic, mas ela tem que estar na mão da pessoa certa. Na mão da pessoa errada, ela não constrói um futuro para minha filha. Eu começo de dentro da minha casa, buscar autonomia, porque eu só tenho duas certezas nessa vida: a certidão de nascimento e a certidão de óbito. Ao longo dela, eu preciso preparar a Manuela e a Sofia para que elas sejam independentes no dia que eu partir. Essa caneta, quando você disse que
tem a sua militância com apoio do deputado estadual Marcelo Dino. É você que usa, ele disponibilizou a equipe técnica para você, esse avanço do quebra-cabeça, por ser pai atípico, como ele trata dessa pauta com vocês? Então, o deputado ele é muito aberto à nossa conversa, todos os motivos que eu levo para ele, quando eu busco algo, ele fala: Aline, a caneta é sua, faça o que você precisar. A gente escreve um esqueleto mais ou menos do que a gente precisa, envia o gabinete coloca, né, dentro das suas normas da legislação. E protocola isso e a gente vai acompanhando. Todos os dias eu acompanho os projetos que eu tenho para que a gente possa alcançar. E assim nasceu o O colar, colar. a regulamentação do colar de quebra-cabeça. Aí depois eu vim para os municípios. Prestem atenção em quem trabalha de verdade. Estamos em ano de eleição. Prestem atenção, porque se você entender a importância do seu voto, seja para o PCD, para a segurança pública, para a saúde, para a educação, vocês vão entender a importância de políticos sérios, não só para o Rio de Janeiro, para o nosso país. Eu solicitei ao deputado Marcelo Dino uma sala sensorial na LERJ, né? Que a gente vem buscando um espaço, porque a gente faz. E eu vou te falar que esse projeto veio. No meu caso, eu estava dormindo, eu sonhei com uma mãe, ela vinha na minha direção e ela dizia assim: Aline, você me empresta um abafador? E eu dizia para ela assim, num evento, eu falava assim: poxa, não tem. Ela dizia: isso aqui é a casa do povo. Como que a casa do povo não tem um lugar para o meu filho? Aí ela falou assim: fala com o deputado, pede a ele que a gente quer uma sala sensorial. Eu acordei 4 horas da manhã, escrevi no meu rascunho, assim que o dia amanheceu, eu enviei o gabinete para que a gente fizesse Que isso. interessante. A gente vive 24 horas pensando na melhoria dos nossos filhos. O deputado também tem hoje um projeto de lei que fala sobre casas para acolhimento de pessoas com deficiência após a morte dos seus pais. Isso, Isaac. Ah, você quer construir novos manicômios e tal. Não é. Diante dos relatos que eu venho recebendo, muitas das mães estão matando seus filhos e se matando porque elas entendem assim: Aline, eu tenho uma doença, eu vou morrer, eu tenho um câncer, eu vou morrer. Eu não tenho que deixar meu filho, eu não tenho rede de apoio. E meu filho não fica com ninguém. Então ele vai virar um mendigo. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou matá-lo antes que eu morra e me suicido. Nossa, é muito sério isso. Isso é grave, Isaac. Isso não é falado. Não se fala sobre saúde mental das mães. E quando eu digo mães, não é só mães, tá? É mãe, é pai, é avó, é irmã. Porque a Carolina, ela tá comigo e muitas vezes a gente tá na rua, ela fala: cara, meu irmão precisa de ajuda, Aline, meu irmão precisa de acompanhamento. Então a gente vive isso 24 horas. Se eu não tiver, tá? Hoje, por exemplo, terça-feira eu tive em Seropédica e tô lutando dentro da Câmara de Vereadores pela carteira municipal de pessoa com deficiência. Eu já consegui isso em outros municípios, porque eu escrevo esse projeto para alguns municípios, porque eu preciso, políticas não se faz sem números. Se eu não tiver o quantitativo de pessoas com deficiência, como que eu vou abrir equipamentos para tratá-lo? Você imagina se eu abro um equipamento para 10 mil pessoas e aquele município só tem 5 mil. Eu gastei o dinheiro público com 5 mil pessoas que não Nossa. existiam. Em relação aos municípios, existe um trabalho seu? Então, eu ando em diversos municípios, a gente chega à Câmara de Vereadores, conversa com os vereadores e tenta protocolar o básico de projetos que a gente precisa. A gente pede que seja regulamentado no município colar, que a gente tenha uma carteirinha, que a gente tenha um espaço para tratamento. Não adianta, Isaac, eu abrir 10 casas do autista. Não funciona. Eu não tenho profissional qualificado para isso, para trabalhar. Eu preciso de casas que atendam pessoas com deficiência. Sabe por quê? Porque quando o ser, né, a pessoa, faz 17 anos e 11 meses, ele morre para o SUS. E quando ele morre, e é fato, porque ele sai do atendimento ali da saúde, da clínica da família e tudo mais, para um CAPS, para um CAPSI, e não vai ter acompanhamento dele. Eles estão indo para lá para fazer massinha, Isaac. Eu cheguei num equipamento onde eu tinha 10 pessoas com deficiência intelectual, que tinham 30, que tinham 40 anos. E eu perguntei para os 10 qual deles sabia amarrar o sapato. E nenhum sabia amarrar o sapato. Por falta de acompanhamento técnico, Sim. profissionais especializados e legislação local. Sim, a gente precisa que os equipamentos tenham pessoas preparadas. E aí você às vezes chega no município e o prefeito fala assim: mas eu não tenho dinheiro. Eu falei: prefeito, para eu ensinar uma pessoa com deficiência a amarrar um sapato, eu preciso de papelão. Chama uma psicopedagoga e bota ela dentro do equipamento desse. Ela vai fazer funcionar. Mas a gente É uma hoje. questão de boa vontade e conhecimento. Tem que se permitir. Mas olha só, quem foi que botou ele lá na cadeira? Foi o povo, Isaac. O povo escolheu errado. O povo escolheu alguém que não sabe gerir. É o povo que escolheu alguém que coloca um colar desse no pescoço e vai pra rua caminhar. Mas ele não Nossa. vive isso.
Eu não digo, Isaac, que todo mundo tem que saber de tudo. A gente entende que a política, o cara é eleito vereador, aí o vereador sobe para secretário, para subir uma segunda base, a gente tem 2 bases para aquele prefeito. Eu posso botar um secretário para um acordo político? Tudo bem, mas que o subsecretário seja técnico. A pasta não anda. Isso tá muito em evidência nos últimos anos, né? Sim, Porque se a pessoa não é profissional, ela tá ali. Inclusive, tem até já, digamos assim, pacificado aquele jargão que era muito utilizado, né? O Brasil é do QI, quem indica. quem indica? Hoje não está sendo tão usado na prática isso. E sim, profissionais, técnicos, mas porque você, cidadão, vocês que fazem um trabalho sério, estão fiscalizando, estão acompanhando, levando ideias, participando. Vocês estão praticando cidadania. É isso que o povo brasileiro precisa entender. Ser cidadão, praticar cidadania. Então, parabéns, que fique essa reflexão para todos vocês que nos assistem. O seu poder está no voto. Todo poder emana do povo e para ele precisa ser exercido. Escolha melhor seus candidatos para que a gente tenha um país, um município, um estado muito melhor. Caroline, você aí tão bem acompanhada, não tem tanta coisa para falar desse jeito, né? Verdade. Mas explica um pouco mais sobre essa questão dos objetos, como você vê esse trabalho que você desenvolve no Estado. O que você pensa? Iniciou com um projeto político sério, porque senão você não estaria aqui junto com a Aline. E o que você tem a dizer sobre tudo isso? Você é o futuro dessa militância. O que você tem a dizer sobre tudo isso? Hoje eu penso que o futuro está bem próximo, né, Isaac? A gente precisa sempre melhorar, né? Digamos que a gente precisa votar corretamente para que a gente tenha um futuro melhor para nossas crianças. Como a Aline falou, quando as crianças completam 17 anos e 11 meses, elas não têm o tratamento que é necessário. E hoje eu vivo isso. Meu irmão tem 17 anos, ele completa 18 anos agora em dezembro. Como que vai ser daqui para frente? É mesmo? A legislação diz isso? Não, na verdade, alguns equipamentos, né? Ele só atende até 17 anos e 11 meses. Quando Quando você ele, fala equipamento, é, é o próprio equipamento de atendimento Exato. mas não dos são jovens. todos. Por exemplo, a gente tem um equipamento em Miguel Pereira. Só que como ele é grande, ele atende todas as idades. Ah, compreendi. Mas, por exemplo, em Belfor Roxo, em Caxias, eles atendem até 17 anos e 11 meses. Depois eles são transferidos para o CAPS. E o CAPS, desculpa falar isso, é um depósito de pessoas que estão lá dentro. Eles vão lá para lanchar e fazer a terapia em grupo, é da vacina na mão deles. Então eu quero mudar essa mentalidade. Eu quero que o Natan possa ir para o CAPS e ele não tenha vergonha de estar lá. Porque, não, o CAPS é um depósito de doido. Assim que as pessoas falam. E não é, não tem que ser, Isaac. Se a gente não tiver alguém que lute pelo nosso direito, porque o CAPS é municipal. Então, se o município não estiver preparado para aquilo, não tiver alguém capacitado para aquilo, aquilo não vai funcionar. Então, ele tem que falar assim, não, eu vou para o CAPS hoje, porque no CAPS vai ter a medicação que eu preciso. Boa observação. Eu quero que você faça o seguinte. Eu quero 5 cidades que têm uma boa gestão no quesito PCDs. Você vai citar o 5º e o 4º lugar. E você vai citar o 3º, o 2º e o 1º. Você, Caroline, em 5º lugar, qual município que você hoje, assim, reconhece um bom trabalho, mesmo com toda a dificuldade? Em 5º lugar. Hoje eu participei até de uma conversa, né, com o pessoal, e hoje eu enxerguei que lá seria até em primeiro lugar, tá, Isaac? Não, mas você tá com a do 5º e do 4º. Não, mas eu colocaria lá tá como primeiro, tá? Foi em Belfor Roxo que eu participei de uma roda de conversa que eu vi que ali realmente as coisas funcionam. Aí então já furou, já. Já furei. Porque, o assim, 1º lugar. Belfor Roxo, Então mais pra um. mim. O 4º lugar. O 5º lugar, então. Vamos lá. O 5º lugar, então. Aqui em Caxias. 5º lugar, Caxias? Isso. Por quê? Porque eu acompanho algumas coisas aqui em Caxias, tem o Instituto, né?
E eu acompanho algumas coisas. Eu esqueci até o nome daquele C4, né? Então, na verdade, a Caroline, ela vive muito dentro de Seropédica e hoje está em saída para outros municípios através de um outro projeto que ela vem participando. Hoje a gente entende que o Ser4 não tem um atendimento que a gente precisa. Esse Ser4 é no município de De Caxias. Caxias. Porque o Ser4 ele faz algumas terapias em grupo, algumas coisas que hoje eu entendo que ali não tem um bom lugar para tratamento e acompanhamento da pessoa com deficiência. Caxias consegue se enquadrar, como a Carol disse, por conta das ONGs que a gente tem. A gente tem algumas Exatamente. ONGs que fazem o trabalho que Que o deveria município ser do deveria Do fazer. município. governo. E Do quem faz é o governo. terceiro setor. Que na Isso grande aí. verdade, a gente só existe, Isaac, porque existe uma falta do governo. Então, quinto lugar, Duque de Caxias. Primeiro lugar, Belfor Roxo. E ó, de uma militante de 2 anos, irmã atípica com 25 anos de idade. Então agora, Aline, quem fica com o quarto lugar? Então, assim, eu tenho andado em alguns municípios e eu percebo que poucos lugares estão adaptados para isso, Isaac. Eu não tenho como numerar para você. Por exemplo, eu tenho Miguel Pereira hoje ficaria em segundo lugar. É um equipamento maravilhoso, de 2 andares, com vários especialistas. Como a Carol falou, a gente foi para Belfor Roxo. E Belfor Roxo, hoje, tem 12 psicólogos dentro do equipamento, Isaac. Isso é o sonho de consumo de qualquer mãe. Nossa. E tem uma fila gigantesca para atender ainda. Então, assim, eu entendo que o Canela fez uma boa gestão como prefeito daquele local, qualificou pessoas e aquilo evoluiu. Então, assim, é um lugar bom, mas eu frequento muitos lugares. E hoje eu percebo que o estado do Rio de Janeiro precisa sim falar mais sobre equipamentos que façam acompanhamento. Então não chega nem e a 5. Não tem. Gente, num universo de 92 municípios, não Não tem 5 municípios que fazem Seropédica, esse eu tenho trabalho. uma neuropediatra. neuropediatra. Uma neuropediatra. As mães chegam lá às 5 horas da manhã e saem de lá às 7 horas da noite para atendimento do seu filho. Gente, ó, esse quadro ele vai trazer muita, mas muita discussão. Por quê? Município que merece, eu pedi 5. Uhum. Elas militantes, mães, famílias atípicas, só conseguiram rotular 3 e começaram com o melhor dos mundos em Belfor Roxo. Sim. Gente, Miguel Pereira em segundo lugar. Pedi 5. Duque de Caxias ficou em quinto lugar, sem ter o terceiro e o quarto. Gente, a gente está falando aqui de uma disparidade econômica muito grande. Ou seja, ao meu ver, a boa vontade, uma gestão séria, atende e faz funcionar a causa das mães atípicas. Então, mais um motivo. Reflita. Reflita. Porque nós estamos discutindo sobre PCDs, amanhã será segurança pública, educação, saúde. Escolha melhor os seus candidatos. Exerça a cidadania. Bom, que é bom dura pouco. Eu espero vocês aqui em outra oportunidade. Tem muita conversa ainda, muita mesmo. Gente, vocês são uma fonte de conhecimento assim ímpar. E eu quero beber dessa fonte. Eu faço questão que vocês estejam aqui outras vezes para compartilhar todo o conhecimento que vocês têm com todo aquele que nos assiste. E você, que assiste o nosso programa, seja no YouTube, no Spotify, no Instagram, no podcast Isaac Falando com você, é isso aí. Temas da atualidade, bem-estar social e segurança pública você encontra aqui. No quadro Voz Ativa, sua opinião, sua voz, recebemos hoje a Caroline e a Aline. Caroline, suas considerações finais para aquele que nos assiste? Queria agradecer ao Isaac pela oportunidade e dizer que a gente precisa votar consciente para que a gente melhore a causa de pessoa com deficiência no estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada, Isaac. Eu que agradeço sua participação e que você continue essa mulher guerreira, acompanhada de outra guerreira, sua mãe, sua irmã, não sei, a família típica, vocês vão vencer, eu tenho fé. Aline, suas considerações. Eu queria dizer para você que é mãe atípica, que nesse ano de eleição, quando baterem na sua porta com R$100 e dizer para você assim, você pode vender o seu voto, você vai pegar os R$100, vai comprar o Respiridona para o seu filho e vai votar em quem vai fazer a diferença na vida dele. R$100 dividido por 4 anos não vai trazer o diagnóstico, a terapia e a qualidade de vida que você precisa. Então vamos aprender a falar sim sobre políticas públicas, porque isso vai salvar a vida do seu filho. O quadro de hoje, Voz Ativa, sua opinião, sua voz, me surpreende mais uma vez. Por quê? Temos 2 mulheres aqui guerreiras que discutiu o tema hoje. Mães atípicas.
Divulgamos aqui a realidade de quem vive os PCDs, famílias atípicas, mães atípicas, o abafador, o quebra-cabeça, o colar, muita coisa. Divulgue, compartilhe, ative o sininho. Até o próximo programa.